Olá, vamos falar de envelhecimento. Uma interessante pesquisa mundial mostra os idosos que navegam pela internet têm muito mais chance de manter o índice de cognição, ou seja, de conhecimento. Olha que legal, não perde, né, não tem aquele declínio no índice de conhecimento. E mais uma coisa, o que fazer para evitar aquelas situações constrangedoras de esquecimento? Nossa, saí do escritório para a cozinha e não sei o que eu vim fazer aqui. Dicas importantes de um geriatra para evitar as crises de esquecimento. Você vai saber tudo agora. O nosso contato aqui na Rádio Sonho é com o professor Rubens de Fraga, especialista em geriatria e professor de gerontologia. Tudo bem, professor? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Sonho. Tudo bem. Obrigado pelo convite. O senhor está no computador aí? Tá, né? Estou no computador. Pois é, e essa história de que idoso, não que eu queira ofender chamando de idoso, somos idosos, né? Já passamos de uma fase. Mas essa história de que uso da internet após a aposentadoria reduz a taxa de queda do cognitivo, do conhecimento das pessoas. Como é que é isso, professor? Explica para a gente. Então, bom, na verdade, assim, primeiro que eu já tenho 61 anos e me sinto muito feliz, me sinto orgulhoso de ter essa idade. Como dizia um colega meu, Renato Maia Guimarães, geriatra lá em Brasília, ele falava, o idoso ele tem mais biografia e menos biologia, né? O que acontece nós temos uma das funções no nosso cérebro são as funções cognitivas. Cognição vem do buscar conhecimento, né? E a cognição não envolve só memória, ela envolve raciocínio, envolve pensamento, envolve tomada de decisões, né? Na verdade, a palavra cognição, ela significa qualidade do conhecimento, né? Então, para a gente conhecer as coisas, para a gente navegar no mundo real, a gente precisa estar com a nossa cognição intacta. Daí entra a memória recente, memória remota, semântica, memória procedural, e entra as funções. Para eu estar aqui agora, eu tive que me organizar, planejar, sequenciar uma série de atos e executá-las. Isso tudo é função cognitiva. Foi feito um estudo realizado com mais de 2.000 aposentados em 10 países europeus. E os pesquisadores, eles descobriram que, em média, os aposentados que utilizavam a internet para vários fins, desde fazer pesquisa, estudo, até mesmo compra online, foram capazes de lembrar quase que 1,22 palavras extras em um teste de evocação de memória, em comparação com os que não usavam a internet. Os efeitos significativos foram, interessantemente, mais frequentes em mulheres, principalmente mulheres aposentadas, né, que usaram a internet, elas conseguiam lembrar até 2,37 palavras adicionais do que seus pares que não acessavam a internet. Os resultados também mostraram que os aposentados que usavam a internet eram mais propensos a serem aposentados, recém-aposentados, né, com melhor escolaridade, do que aqueles aposentados há mais tempo, né, e estavam com melhor saúde. Daí vem aquela questão, né, que a gente vai, então, se perguntar, né, a pessoa com saúde cognitiva, ela usa mais a internet, ou usar a internet faz a pessoa
ter mais saúde cognitiva, né? Então, a gente vem observando que vários estudos anteriores já mostravam que, por meio de atividades de uso de internet, né, aumenta-se a eficiência desse processamento cognitivo, retardando o declínio cognitivo, o declínio das funções executivas, das funções cognitivas do cérebro. Quer dizer, aquela ideia de se aposentar, jogar o dominó na praça, né? Ou ficar embaixo de um guarda-sol na praia, não é tão interessante como usar a internet. A internet pode ter benefícios para o idoso, para o aposentado, né, professor? Veja, tudo deve ser bem dosado, viu, José? É bom fazer isso que você falou também, né? Então, quando você se aposenta, você pelo menos tem aí o quê? 44 horas de tempo livre semanal, né? Que você vai investir na busca de novas habilidades, você vai investir em hobbies, em atividades de lazer, em mais tempo com a família, né? Mas a gente sabe que isso tem que ser equilibrado, né? Não só isso, mas também, né, através do uso online, de ficar online, usar o Facebook, usar, às vezes, uma videochamada por Zoom, né? Isso deve ser equilibrado, deve ser pesado, né? Agora, professor, aproveitar a oportunidade, tem muita gente que afirma o seguinte: nossa, eu estou esquecendo as coisas demais. Eu saí aqui do escritório, fui até a cozinha, cheguei na cozinha, não lembrava o que eu fui fazer ou fui buscar. Isso é normal com o passar dos anos, o esquecimento, ou é sinal de alguma coisa mais grave? Você está fazendo uma boa pergunta, né? Eu posso depois, antes de terminar essa nossa entrevista, dar algumas dicas sobre como manter o nosso cérebro mais afiado à medida que a gente envelhece. Mas eu vou explicar o que acontece, que você está me perguntando. Quando a gente tem 18 anos, a gente realiza 6, 7, 8 tarefas mentais simultâneas. Isso é possível. Eu vejo, às vezes, lá os meus sobrinhos, né? Eles estão com o celular na rede social, eles estão fazendo lição da faculdade, estão ouvindo música, a televisão está ligada. Então, com menos atenção e concentração, você é multitarefa. À medida que a gente envelhece, essa nossa capacidade multitarefa, ela vai se reduzindo. Então, não significa que a gente está perdendo memória, né? Mas o que acontece? Aos 18 anos, você realiza 6 tarefas mentais simultâneas. Aos 45 anos, você deve realizar 4. Aos 60 anos, você deve realizar 2 tarefas mentais simultâneas. Porque o teu nível de concentração vai aumentando muitas vezes, e daí ou diminuindo, e você pode perder a atenção e concentração. São habilidades que eu chamo de secretárias de memória, né? Então, aos 80 anos, é interessante que você realize uma tarefa mental apenas, de cada vez, né? Então, a dona de casa que está ali na cozinha, ela está vendo uma notícia na televisão e está fazendo o almoço, e às vezes está cuidando da máquina de lavar roupa na área de serviço. Então, às vezes, ela se perde ali, né? Porque são 3 tarefas, ela já tem mais de 65, 70 anos, é uma realidade hoje. A gente tem idosos aí, eu tenho pacientes de 90 anos que moram sozinhos, né? Que não dependem dos seus filhos, né? Mas, veja, a perda da memória, então, pode estar relacionada a isso, uma redução nessa nossa habilidade multitarefa e da nossa capacidade de atenção e de concentração. Mas quando que isso se torna um problema? Isso vai, por exemplo, esquecer a chave na porta não é sinal de uma doença de memória como Alzheimer. Mas esquecer para que serve a chave pode ser, né, José? Então,
quando a gente tem um comprometimento, a perda da memória compromete as atividades do nosso dia a dia, né? Eu começo a me embaralhar para usar as senhas de banco, cartão de crédito, ou usar um aplicativo do meu celular, do meu smartphone, né? Então, isso pode ser problema. Então, aí, a perda de memória não tem relação com o processo de envelhecimento. Ela deve ser investigada. A pessoa pode ter um hipotireoidismo, que é uma tireoide sem produção de hormônio suficiente. A pessoa pode ter uma deficiência de vitamina B12, ou de ácido fólico, né, de vitaminas. E, eventualmente, pode ser até sinal de início de uma doença de memória mais grave, como a própria doença de Alzheimer. O senhor já disse aqui, já deu uma dica de, com o passar dos anos, diminuir o número de tarefas simultâneas. O que mais as pessoas que estão envelhecendo devem ou podem fazer para minimizar os efeitos desse esquecimento? Então, o envelhecimento cerebral, ele é certo, todo mundo vai ter, né? Então, só para você ter uma ideia, aqui na nossa conversa, nesse dia de hoje, eu vou perder 50 mil neurônios, 50 mil células nervosas, 50K de neurônios, né? Se eu tiver calmo, se eu tiver agitado, eu estou perdendo ali 50 mil neurônios. Claro que o nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios, né? Eu vou passar algumas maneiras, assim, algumas dicas de como que você pode fazer o seu cérebro se manter mais afiado à medida que você envelhece. Então, primeiro, a questão da socialização. A gente viveu agora, na pandemia, o isolamento social, né? O isolamento social é um fator de risco para demência em pessoas idosas, né? Então, é interessante, né, buscar a sua rede social. Nós pertencemos, na verdade, a uma tribo, né? Então, pertencer a essa rede social, né, não só virtual, mas real, né, que vai, se você mora ali num prédio, conhecer os vizinhos, né, ou se você puder ter um animal de estimação, ele também ajuda muito na cognição, buscar um trabalho voluntário. Então, nessas 44 horas que você tem extra de aposentadoria, fazer algum tipo de trabalho voluntário, se possível, dedicar 1 hora ou 2 horas por semana. A gente tem vários estudos longitudinais de envelhecimento mostrando que é possível a gente envelhecer com mais saúde, com mais qualidade de vida, não só física, mas também cognitiva, né? Então, às vezes, a perda da audição, ela está relacionada também a uma perda da nossa capacidade cognitiva, sabe? Então, eu tenho notado pessoas que começam a perder a audição, começam a ficar mais isoladas, e, entre aspas, a família reclama que está mais esquecido, porque está mais isolado, né? Então, muitas vezes, a visita ao otorrinolaringologista, ao oftalmologista também, na parte da visão, são importantes, né? Se não é possível socializar-se fisicamente, online, né? Tem um estudo de 2017 do Journal of Gerontology, né? Depois que idosos aprenderam a usar, por exemplo, o Facebook, né? Eles tiveram pontuações mais altas em testes de memória do que adultos, do que os que não usavam o Facebook, os idosos que não usavam, né? Então, a primeira dica é essa: se socializar tanto virtualmente quanto no mundo real. Segundo, relaxar, né? Então, a gente, à medida que envelhece, existem alguns estereótipos negativos que são arraigados na nossa sociedade, né? A gente vive uma sociedade que pratica ideais de juventude, ela idolatra ideais de juventude. E tudo aquilo que você jovem não faz, você é considerado velho. Não é verdade. A gente tem um diálogo interno, né, que muitas vezes ele próprio já é idadista. O que é idadismo? Idadismo é o preconceito em relação a ficar velho, ao velho, né? E a gente deve combater o idadismo, né? Então, procurar exercitar pensamentos positivos, né? Como que é isso? Tem uma psicóloga americana, a Barbara Friedrich, ela fala em
três emoções básicas, né? A primeira, alegria, a segunda, contentamento e a terceira, amor. Quando você pensa em momentos da tua vida em que você estava mais alegre, você visualiza com que pessoas eu estava, onde eu estava, né? Quando foi isso, né? Eu começo, depois de 2 semanas, se eu fizer isso, esse exercício diariamente, eu começo a ter um self-talk, né? Um diálogo interno, né? Diferente, né? Comigo mesmo. Eu começo a ser mais positivo, né? Porque isso tudo libera hormônios como ocitocina, como adenosina, hormônios que melhoram, né, o nosso eixo entre a nossa hipófise do cérebro e nossa suprarrenal, né? Então, a música, por exemplo, ela é desestressante. Então, pratique relaxamento, né? Pode ser, por exemplo, ouvindo uma boa música ou tocando com amigos, se você toca algum instrumento, né? A música, ela traz efeitos sobre a longevidade cognitiva também. Exercite-se. Exercite-se de forma inteligente. Então, conforme o corpo envelhece, uma das melhores maneiras de mantê-lo fisicamente ativo, você praticar 150 minutos de caminhada por semana, por exemplo, né? Tudo que é bom para o coração, José, é bom para o cérebro também, né? Então, se você puder, pelo menos uma vez por semana, ou duas também, fazer algum tipo de musculação com pequenos pesos, né? Claro, com orientação do profissional de educação física, orientação do fisioterapeuta, orientação médica, né? Então, esses benefícios, eles melhoram muito a saúde cardiovascular e, consequentemente, melhoram a saúde cerebral também. E comer. Comer para que seu cérebro fique melhor, né? Então, nós temos aí vários estudos que, se a gente tiver uma dieta mediterrânea, por exemplo, à base de peixes, à base de plantas, frutas, vegetais, nozes, azeite de oliva extra virgem, né? Limitando um pouco carne vermelha, né? Nós reduzimos o risco de contrair doenças como, por exemplo, doença de Alzheimer em até 40%. Olha só. Existe uma dieta chamada dieta Mind, aí, que está na moda, né? Que é uma dieta que associa vegetais de folhas verdes com frutas vermelhas também, né? E ela ajuda muito na saúde cognitiva, né? E, por fim, persiga um propósito, né? Então, dos pilares, né? Tem dois autores chamados Ruvi e Kahn. Agora, entre 2021 a 2030, é considerada a década do envelhecimento saudável pela Organização Mundial de Saúde. E o que ele fala? Ele fala, para você ter um envelhecimento bem sucedido, né? Chegar bem aos 80, 90 anos, com capacidade funcional, né? Que eu digo, ter boa memória, né? E conseguir ter força para amarrar o cordão do sapato, né? Então, persiga um propósito, tenha engajamento com um propósito, né? Um propósito de vida. Existe centenários, comunidades de pessoas com mais de 100 anos em todo o mundo, né? Nós temos em Okinawa, no Japão, uma grande quantidade de japoneses centenários, né? E uma das coisas que eles fazem lá é cuidar do seu ikigai. O Ikigai é o propósito de vida em japonês, né? Então, ter objetivos, né? Você pode ter um Ikigai como, por exemplo, cuidar do seu neto, o seu Ikigai pode ser, o propósito de vida pode ser fazer uma atividade física, ou estar fazendo cursos, até mesmo online, né? Então, isso é muito importante e isso tende a fazer com que as pessoas vivam mais e vivam com qualidade de vida e de forma independente. Muito bom, uma verdadeira aula aqui de como envelhecer bem. Professor Rubens de Fraga, o nosso convidado, quero agradecer muito a sua atenção, as suas informações, orientações, um bom trabalho aí na sua Curitiba. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar sobre envelhecimento, sabe? E nós temos que ser multiplicadores, ter uma atitude positiva em relação ao envelhecimento, né? E a mensagem final é que o uso da internet impulsiona esse efeito positivo na função cognitiva, né?
interagir com outras pessoas online, encontrar informações para participar de atividades sociais, ou tarefas simples, como fazer próprias compras online, pode tornar a vida mais fácil para todos nós aposentados, né? Muito obrigado.